Então, tem gente que está falando osteocondroma, tem gente que está falando encondroma. Então vamos lá. O osteocondroma aqui é a resposta para esse caso aqui. Ele é uma lesão benigna de crescimento lento, e já eu vou te falar qual é a fisiopatologia para isso aí, tá? E o encondroma? O encondroma a gente vai ver ainda ao longo da aula. O encondroma é uma lesão clássica também, tá? E o encondroma geralmente ele não vai fazer esse aspecto de crescimento exofítico, geralmente não. Ele costuma ser uma lesão de dentro do osso, de dentro ali da medula óssea. A gente vai falar mais sobre ele mais para frente. Então, gente, toda vez que a gente tiver uma lesão óssea, olha só, que ela se continua com a própria cortical do osso de maneira muito regular, é uma lesão bonitinha, tá? Você vê que ela não faz uma heterogeneidade na medular do osso, ela não faz nada, ela não induz aqui uma reação periosteal, a gente não vê. Parece simplesmente que o osso cresceu um pouco mais do que deveria ter crescido naquela região. E a marca que eu quero que você grave é o seguinte: a cortical da lesão ela se continua com a cortical do osso aqui, beleza? Essas lives aqui eu incentivo muito os meus alunos do curso a participarem dessas lives, porque é meio que um complemento. Então lá no curso eu dou a aula para eles teórica, mostro os exemplos, até mais exemplos do que eu consigo mostrar para vocês aqui na live. E aí nas lives a gente vai e treina. Então, se você é meu aluno aí, participe das lives. O aprendizado é continuado. Beleza? Então, ó. Boa, Alexandre. Então, exatamente, é um osteocondroma. O que é um osteocondroma? Em termos mais comuns, é uma exostose, ou seja, é uma excrescência do osso. O osso cresceu um pouquinho mais ali. Por que ele cresceu um pouquinho mais? Gente, na verdade, os osteocondromas ou as exostoses, elas são distúrbios de crescimento da placa fisária, ou seja, da placa de crescimento. E esse distúrbio de crescimento da placa de crescimento induz um crescimento ósseo, e à medida que a lesão vai crescendo, ela vai se distanciando da placa fisária. É como se fosse um pedacinho da placa de crescimento que se desgarrou do rebanho e começou a crescer sozinho, tomou seu próprio rumo. Ovelha rebelde, tá? Começou a desgarrar da placa de crescimento, saiu crescendo, tomando seu próprio rumo. Então, se a exostose, o osteocondroma, é um pedacinho de placa de crescimento rebelde, ele não quer estar junto da placa de crescimento, ele vai cada vez mais se afastando da placa de crescimento. Então, quando a gente olha para um raio-x de osso, o que acontece aqui, gente? Quando eu olho para um raio-x de osso, o osteocondroma ou a exostose, ela geralmente vai apontar em sentido contrário ao local da placa de crescimento. Então, se aqui eu tenho o húmero e eu tenho a região metadiafisária e a placa de crescimento ela está nessa região aqui, ó, porque a região é a transição entre a metáfise e a epífise, onde fica a placa de crescimento, o osteocondroma normalmente vai apontar em sentido contrário. Ele geralmente vai ser metafisário, ele vai ser ali próximo da placa de crescimento, mas ele vai apontar em sentido contrário, porque ele está querendo se afastar. A mesma coisa aqui no joelho. Olha só o osteocondroma, e é como se ele estivesse querendo apontar em sentido contrário ao local da placa de crescimento. Onde é que seria a placa de crescimento aqui? Seria mais ou menos aqui, já fechou, né? Já fechou. E aí é uma dica importante: os osteocondromas eles geralmente não crescem, ou eles têm um crescimento muito lento depois do fechamento da placa de crescimento. Afinal, eles são resultado desse distúrbio de placa de crescimento. Placa de crescimento parou, eles também vão parar. Se você tem um osteocondroma que continua crescendo muito depois que fechou a placa de crescimento, o que você vai suspeitar? Você vai suspeitar de transformação maligna. Essa lesão é uma lesão benigna, mas ela pode ter transformação maligna. Existem alguns critérios para isso. Um desses critérios para a gente suspeitar disso é uma lesão que continua a crescer.